Wilson, você está preparado do time, a gente viu, inclusive, de alguns jogadores, foi o teste, vai ser mesmo. A gente viu, inclusive, de alguns jogadores correndo separados, mas teve gente aí que voltou um pouquinho acima do peso, como é que tá? Não, a apresentação deles, dentro dos parâmetros que a gente considera normais, eles voltaram bem, né? Até porque hoje o atleta ele já tem uma consciência profissional mais desenvolvida, ele sabe que ele depende muito do físico dele, então algo que tem acontecido e que tem sido muito positivo antes de terminar a temporada, eles já pedem, já solicitam trabalhos para que eles possam fazer durante as férias. Então, dentro das avaliações que foram feitas, os resultados foram muito bons. E não tem nenhum atleta assim que eu pudesse falar que preocupa, né? Tanto que todos estão participando dos treinamentos normalmente, né? Então, não tem nenhum atleta treinando separado por enquanto. Há um tempo específico, assim, mesmo com o início de preparação e até esse período em Atibaia, para se dizer que o time, teoricamente, estaria já na plenitude, ou isso é muito de jogar também, não só da questão física no dia a dia, no treinamento, sem a questão dos 90 minutos oficiais, por exemplo? Exatamente. É difícil a gente precisar e apontar aqui um período onde a equipe vai estar pronta. Isso vai depender de vários aspectos, né? De como os atletas vão compreender o sistema de jogo que vai ser implementado pela comissão técnica, como eles vão se adaptar aos treinamentos que nós vamos passar para eles. Até o momento tem sido muito positivo no que se refere aos treinamentos físicos e técnicos, né? A experiência tem mostrado que o conjunto ele vem com os jogos, né? E é por isso que nós estamos indo para Atibaia, para pegar jogos, treinos mais fortes e aperfeiçoar essa parte do treinamento, né? Mas, para falar para vocês, a equipe vai estar bem no tempo X, Y, Z, é muito difícil. Isso vai depender das respostas deles. E, Cliston, antes não era muito comum os atletas já começarem a treinar com bola desde o primeiro dia. Hoje, a gente já viu que na feira passada eles já treinaram com bola. Qual que é a importância disso? Além dos treinos físicos, já está trabalhando com bola desde o primeiro dia da temporada? Exatamente, muito bem observado. É que o que nós temos notado, né, nas temporadas que nós temos trabalhado é a questão do tempo que nós temos para preparar o atleta, né? Este ano nós tivemos algo que foi positivo, que eles postergaram o início dos estaduais para fevereiro, mas ainda assim o tempo é curto para nós. Nós temos 23 dias para a estreia do Campeonato Paranaense. Se nós compararmos com a Europa, né, a média de pré-temporada e para treinamentos de preparação das equipes é de 45 dias, então quase que o dobro, né, daquilo que nós temos aqui. Então, muitas vezes, nós temos que antecipar algumas etapas, né, para que os atletas se adaptem o mais rápido possível, né? Então, o que nós estamos fazendo é usando uma metodologia de treinamento integrado, né, integrar a parte física juntamente com a parte técnica e tática. O time já começou efetivamente a pré-temporada ou ainda está na fase final das avaliações, já que tem alguns jogadores ainda chegando? Não, já estamos em pré-temporada, né? E as avaliações, essa também foi uma adequação que nós fizemos, as avaliações elas estão sendo feitas com o decorrer dos dias, né? Antes, até por uma questão de logística, como nós viajávamos mais cedo para uma outra cidade, no caso Foz do Iguaçu, então era necessário que nós fizéssemos as avaliações já nos primeiros dias antes da viagem. Como nessa primeira fase de preparação nós permaneceremos aqui em Curitiba, então nós estamos adequando as avaliações no decorrer dos treinamentos. Gostaria que você comparasse aí, até você citou Foz, quais vão ser as diferenças aí entre as pré-temporadas passadas aí em Foz, um calor muito intenso, Atibaia é um pouco diferente, é quente também, mas não é tão quente quanto Foz. Que diferenças vão ter nessa pré-temporada? É o que eu comentei agora há pouco, né? Quando você tem que viajar, então você tem que antecipar algumas avaliações, alguns testes físicos que a gente fazia, né? No caso, como nós faremos essa primeira fase aqui, então a gente já pode adequar e ajustar alguns treinamentos com bola, nós já fazemos aqui. E essa fase
né, de Atibaia, ela vai ficar mais voltada, mais concentrada para os treinamentos técnicos e para os treinamentos táticos, com jogos-treinos, né? Tanto que nessa fase, nessa segunda fase de preparação, nós temos aí agendados 3 jogos-treinos, né? Então, o que a gente vai fazer lá é aprimorar a parte física que nós estamos desenvolvendo nessa primeira fase, né? E recuperar os atletas para que eles possam fazer esses jogos de preparação da melhor forma possível. O Wilson, o Marquinhos Santos disse que a intenção dele, ao contrário do que ocorreu no ano passado, é jogar o início do Paranaense com o grupo principal, mas ele deixou bem claro que o departamento físico tem total prioridade. Se eu tiver um ou outro jogador sem condições. Você avalia que mesmo em 23 dias, até a estreia do Paranaense, é possível ele ter todo mundo à disposição? Como eu te falei, é possível, porque os atletas hoje eles já se apresentam para a temporada de uma forma física satisfatória, né? Hoje nós já não temos mais aquele problema do atleta chegar totalmente descondicionado, fora de peso. Então, o que a gente procura é prepará-lo o mais rápido possível para que durante a temporada eles possam fazer, né, esses jogos. Então, eu acredito, né, pelo que a gente tem visto nesses primeiros 6 dias de treinamento, nessas sessões de treinamento, é que o Marquinhos terá boa parte do elenco, né, pelo menos aqueles que já se apresentaram, à disposição para que ele possa fazer, para que ele possa iniciar o campeonato. Obviamente, se a gente observar que algum atleta não se apresenta em condições, precisa de um trabalho específico, de algo mais, aí nós vamos falar para o Marquinhos, e ele é muito solícito a isso, né? Ele compreende muito bem, né? Os trabalhos com ele são bem integrados, as discussões e os planejamentos são bem elaborados, então acredito que ele vai compreender bem essa situação, né? E é para o bem da equipe. Não, sem dúvida, sem dúvida. E a gente até compreende isso, né? Nós trabalhamos com essa faixa um pouquinho a mais, né? Até porque eles têm uma temporada extremamente longa e intensa, né? Então, eles têm essa férias merecida, mas o que nós fazemos com eles é estipular metas, né? Então, até esse peso a gente aceita. A partir daí, a gente já começa a tomar medidas mais drásticas, né? No caso, porque a gente explica para ele, né? Se ele não se cuidar, o sofrimento durante a pré-temporada vai ser maior, né? Se você pudesse citar um número, tem um aproximado? Não. Não, isso varia de atleta para atleta, né? Porque tem atleta que 2 quilos a mais pode representar muita coisa. Tem atletas que 2 quilos a mais não representa nada, né? Então, até a resposta ao treinamento. Tem atletas que pode chegar com 3 quilos a mais e em uma semana ele perde esses 3 quilos com facilidade. Tem outros que com 2 já tem mais dificuldade de perder. Mas o que nós vimos aqui é que nós não tivemos problemas. Até agora, todos que se apresentaram dentro do padrão de normalidade, né? E a meta é, até o final da temporada, voltar ao peso normal, né? Exatamente, exatamente. A gente tem controlado, a gente tem feito isso, né? E até com a ajuda, com o auxílio da nutricionista, né, a Margarete, ela já tem feito reuniões individuais com os atletas, aconselhando e dando orientações com relação às alimentações, né? E eles têm sido extremamente compreensíveis para isso. Wilson, em que rodada do Paranaense você acha que o grupo vai estar homogêneo? Eu acho assim, quanto mais cedo nós tivermos os atletas à disposição para treinamento, melhor, né? A diretoria tem trabalhado muito bem para isso, então nós temos boa parte do elenco aqui com a gente, deve se apresentar mais alguns atletas, e conforme eles forem se apresentando e conforme o Marquinhos for solicitando, né, e montando a equipe para o campeonato, isso, obviamente, quanto mais cedo, né, essa equipe estiver treinando e jogando junto, mais cedo ela vai ficar pronta, né? Ela vai adquirir o conjunto. Dá para dar uma estimativa?
A experiência tem mostrado que a equipe precisa de 3 a 5 jogos, né, para ela demonstrar um nível de conjunto bom, né? Então, eu diria que a partir da terceira partida aí a gente pode tá vendo um desenvolvimento melhor da equipe, em todos os aspectos, né? Físico, técnico e tático. Uma outra questão. Eu lembro que nas pré-temporadas lá de Foz do Iguaçu, se falava, a gente vai para Foz, o calor, a gente tem que se acostumar, até por causa do paranaense, joga no interior, é quente e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre essa realmente a diferença de temperatura lá com Atibaia, essa mudança, assim, por que aconteceu e quanto isso pode influenciar na mudança? Eu acredito que a mudança, até devido à mudança na diretoria que teve, você demanda tempo para que você possa preparar, apesar de nós já estávamos com o planejamento todo pronto desde o ano passado, mas optou-se por permanecer aqui, até pela apresentação de novos atletas, seria interessante recebê-los aqui em Curitiba, né? Com relação ao clima, o que nós temos observado, e ontem nós tivemos, acho que a temperatura mais alta do ano em Curitiba, né, com 34 graus. Então é isso que nós buscamos, né, essa adaptação, porque é isso que nós vamos enfrentar nos jogos no interior, né? Então, tanto aqui quanto em Foz do Iguaçu, o que nós buscamos são essas adaptações, essa aclimatação, né? Graças a Deus nós estamos tendo isso em Curitiba mesmo, né? Nós estamos tendo o privilégio de ter temperaturas altas aqui e um outro aspecto positivo, né? Nós estamos conseguindo treinar nos 2 períodos sem alterar a programação, porque não está chovendo, né? Nós não temos que cancelar ou adaptar ou ajustar treinamentos. Então nós estamos conseguindo seguir todo o planejamento que nós fizemos, toda a programação que nós desenvolvemos, que nós criamos, nós estamos conseguindo aplicá-la. Até Atibaia vai ser 2 períodos. Até Atibaia, né? Óbvio, respeitando também a questão do descanso, né? Como eu falei, lá enfatizando mais a parte técnica e tática, né? E dos jogos de preparação.